Olá, tudo bem? Mais uma vez, né, dando continuidade aqui ao nosso conteúdo de teoria das finanças públicas, né, falar mais um pouquinho aqui desse nosso conteúdo aí, o capítulo 1 do material, né, do nosso referencial teórico, dando seguimento, né, ao que a gente estava dizendo antes, quanto à nossa estrutura da teoria das finanças públicas, né, em que nós falamos um pouco sobre a origem do Estado, os motivos para a existência do governo. Então, a nossa proposta agora é dar sequência nessa compreensão, buscando entendimento sobre quais são as funções do governo, né? Entender exatamente quais são as funções do governo dentro dessa distribuição aí de função alocativa, função distributiva e função estabilizadora, né? Que são as três ali que nós enumeramos, tá? Aí eu convido vocês a nos acompanhar no conteúdo, a partir ali da página 15, do livro base que vocês receberam aí, que está disponível na nossa biblioteca virtual, tá? De Teoria das Finanças Públicas, tá bom? Então, é importante que a gente entenda, tenha, assim, né, o entendimento básico do que são as políticas fiscal e monetária em função do vínculo em relação à tributação, tá? E tudo aquilo que a gente desenvolve na sequência, diferenciando, basicamente, né, de qualquer outra política governamental que não é o foco desse nosso trabalho, né? Nossa proposta aqui não é trabalhar a questão sociopolítica, né, a questão partidária, nada disso, né? Nosso propósito, enquanto teoria das finanças públicas, é entender exatamente como é que nós formamos, por assim dizer, o caixa, né, do Estado, certo? Como é que nós financiamos, né, as ações do Estado, tá? E aí é importante que a gente entenda que existe uma política fiscal e existe uma política monetária, né? A política fiscal é aquela que a gente entende como um conjunto de medidas relativas ali ao regime tributário, né? Quais são os gastos públicos, o comportamento do endividamento interno e externo do Estado, né? As operações e situação financeira das entidades e organismos autônomos ou estatais, né? Especialmente os estatais, por meio daqueles que se determinam ali a distribuição dos investimentos e o consumo público, né? Nós consumimos essencialmente, como colocamos no nosso último encontro, essencialmente nós consumimos serviços do Estado, né? Toda e qualquer ação do Estado, todo e qualquer investimento do Estado, quer seja numa pavimentação pública, quer seja numa ação de infraestrutura, né, por energia elétrica, por geração de energia, por saúde, construção de um hospital, enfim, tudo isso vai resultar em quê? Na prestação de um serviço que é a necessidade básica do cidadão, né? E aí, a política fiscal, que serve a política fiscal, ela utiliza os tributos e os gastos do governo exatamente para regular a atividade econômica, né? Ou seja, neutralizar eventuais tendências à depressão e à inflação, né? Então, a política fiscal ela serve para isso, para essencialmente regular entre a receita e a despesa do Estado ali, manter um equilíbrio, né? Para que a gente não possa ter as nossas divisas aí corroídas pela inflação ou pela depressão. Já a política monetária, né, conduzida ali pelo Banco Central, ela tem o fim de influenciar no crescimento econômico, tá? De que maneira? Manejando as variáveis monetárias da economia, né? Então, por meio do Banco Central, com as ações determinadas ali pelo Banco Central,
é que se prevê variáveis de manejo da inflação, né? A necessidade ou não de emissão de moeda, que felizmente no nosso país tem sido cada vez menos utilizado, né? Cada vez mais nós circulamos o mesmo papel moeda, né? Por assim dizer, é claro que tem a substituição natural das cédulas que são destruídas ou que são inutilizadas, né? Por assim dizer, mas nós não temos mais aquela emissão sistemática, né? De moeda, que é um advento da inflação, né? Também a política de juros, né? A proteção de reservas do país, enfim, né? A política monetária, ela essencialmente é a autoridade monetária, né? Que por meio dos seus instrumentos de direito ou induzido legalmente, né? Tem aí o propósito de controlar a liquidez global do sistema econômico. Então, quando a gente fala assim, liquidez global do sistema econômico, parece uma coisa lá longe, uma coisa distante, uma coisa que envolve diversos países. Bom, de fato, envolve, né? Nós estamos inseridos num contexto global, nós estamos inseridos num contexto em que qualquer movimento, né? Qualquer movimento inflacionário que ocorra no Brasil, ele impacta significativamente em outros sistemas econômicos de outros países. Da mesma forma, qualquer movimento que venha influenciar a estrutura monetária de um ou outro país que tenha negócios com o Brasil, né, que tenha aí essa relação comercial com o Brasil, isso impacta, pode trazer impacto positivo ou negativo, né, para a nossa política econômica e trazer consequências do ponto de vista de restrição, né, do ponto de vista de temos que fazer contenções, enfim. Né, haja visto esses dois últimos adventos que estamos vivendo recentemente, a guerra da Rússia-Ucrânia, né, e a guerra ali concentrada na faixa de Gaza, considerando que o Brasil tem relações comerciais com esses blocos, né, acaba que a gente tendo consequências graves, por assim dizer, né, na nossa manutenção ali da relação de consumo interno, né? Isso impacta diretamente no nosso consumo interno, porque, por exemplo, do ponto de vista das frutas, hortaliças, né, produtos agrícolas de um modo geral, a gente tem percebido, a gente tem reparado que isso tem ficado cada vez mais caro, porque os produtos que eram importados, né, desses países, essencialmente Rússia e Ucrânia, para cuidados, né, do tipo de agrotóxicos, fertilizantes e etc., tornaram-se mais difíceis, mais caros, né, e isso impactou, então, no preço final do consumidor, né? E aí cabe ao Estado o serviço de intervenção nisso, de poder rearranjar esse novo portfólio de fornecedores, né? Dada a insegurança de ter ou não a manutenção desses contratos, enfim. Então, essa política monetária, né, ela vai acabar sendo responsável por dar essa resposta, né, de segurança monetária, né, por assim dizer, de não permitir que um indicador inflacionário venha externo, né, venha afetar o nosso consumo interno, portanto, gerando a necessidade de mais emissão de moeda, né, por falta do papel moeda no mercado, e aí, consequentemente, gerando mais consumo, mais inflação e desestabilizando a economia. Então, essas são aí um perfil introdutório, né, dessas duas características, enquanto política fiscal e política monetária, para que a gente compreenda
na sequência aí de encerramento do nosso capítulo 1, as principais características da função do governo, né? E quais são as principais características da função do governo? Como já enumeramos, a função alocativa, né, a função distributiva e função estabilizadora. Então, vamos falar rapidamente sobre essas três funções aqui, para que a gente compreenda isso, né, de uma forma bem objetiva. Então, enquanto função alocativa, o governo,